De início, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como nós não sabemos que hora a senhora estará disponível para assistir esse vídeo. Mas, enfim, colocarei ao final de quem o grupo é composto, com números e coisas do gênero. E logo após, mandaremos para a senhora por e-mail os slides e este vídeo. Nós esperamos que a senhora goste de verdade e pedimos desculpa pela demora e espero que a senhora nos compreenda, porque estávamos em meio a uma semana difícil aí. E é isso, vamos dar início. Enfim, o meu grupo ficou responsável por falar sobre a ditadura militar. Nós já sabemos que provavelmente a senhora já tem noção do que seria, porém, nós vamos retomar um pouco. A ditadura militar foi um período na política brasileira em que os militares conduziram o país. Esse período foi marcado na história brasileira pelo fato de atos institucionais, atos no qual era marcado pela censura, a repressão a quem era contra o governo, a falta total de democracia e coisas do gênero. De ditadura militar, a censura teve trabalho aqui no Brasil. Em 10 anos de vigência, a AL5, de 1968 a 1978, cerca de 500 filmes, 450 peças, 200 livros e 500 letras de músicas foram proibidas, além de contar o jornalismo e as novelas. Obras que feriam a moral e o bom costume, que criticavam o governo, os problemas sociais e que eram comunistas, só poderiam ser liberadas se fossem refeitas ou eram descartadas na hora. Dos festivais de música, compositores e intérpretes das canções de protestos, como Elis Regina, Chico Buarque, de Holanda e Geraldo Vandré, eram protestantes desse tipo de ação do governo. No cinema, o trabalho de Cacá Diegues e Glauber Rocha levam para as telas histórias de um povo que sofriam como eu estava dizendo, no cinema, esses dois diretores levavam para as telas histórias de um povo que perdia seus direitos mínimos como cidadão. No teatro, grupos como Arena e Oficina trabalhavam mostrar como os autores viviam naquela sociedade. Então, eles faziam no teatro obras em que relatassem os diretores nacionais do país vividos naquela época. Vários momentos da ditadura podem ser vistos em filmes e pelo cinema retratados daquela época. Um pouco sobre músicas, e ela vai ser Alegria, Alegria, que foi lançada em 1967 por Caetano Veloso. Ela valorizava a ironia, a rebeldia e o anarquismo a partir de fragmentos vividos do dia a dia. Em cada verso, ela tinha revelações sobre a opressão ao cidadão em todas as esferas sociais. A letra criticava o abuso de poder e a violência. E criticava também os militares pelas más condições e pela violência que eles... Enfim, para nós pensarmos um pouco em ditadura militar, nós temos que lembrar dos antecedentes lá da era Vargas. Lembra do fim do Estado Novo em 1945? Então aí nós já achamos um pouquinho do regime militar. Em 1951, quando Vargas foi eleito por eleições, ele entrou no poder por eleições diretas, nós já temos aí um grupo que era contra esse seu governo. E aí essa tal pressão acabou com o suicídio do presidente. Com isto, os militares eles já tinham a garantia de Juscelino Kubitschek no poder. Eleito Jânio, parecia finalmente que o regime militar eles teriam alguma possezinha ali perto do poder. Outra vez com as ideias de Vargas, com um de seus discípulos,
que era João Goulart. Do mesmo modo que eles achavam que, mantendo Juscelino Kubitschek na posse, eles estariam na legalidade. Quase 10 anos antes, os militares eles entram em cena novamente, mas agora com a deposição do presidente asseguraria a ordem e a legalidade. A ditadura militar ela teve seu início com o golpe militar de 31 de março de 1964, resultando no afastamento de João Goulart e a entrada do presidente Marechal Castelo Branco. O golpe ele foi caracterizado como uma revolução que instituiu o país a uma ditadura militar. Durou até 1985, quando Tancredo Neves entra por eleições. Eles alegam ter dado golpe por causa de uma ameaça comunista no país. A crise política já se arrastava desde a renúncia de Genil Quadros de 1961. O vice de Genil era João Goulart, que assumiu a presidência num clima político adverso. João Goulart, de 1961 a 1964, foi marcado pelas organizações sociais. Estudantes, organizadores populares e trabalhadores ganharam espaço, causando preocupações a classes conservadoras. Como exemplo, classe média, executivos, empresários, banqueiros e a Igreja Católica. Todos temiam que o Brasil virasse um país socialista, e vale lembrar que nesse período o mundo viveu o auge da Guerra Fria. Os partidos de oposição, como a União Democrática Nacional, UDN, e o Partido Social Democrático, acusavam Jango de estar planejando um golpe de esquerda e de ser responsável pela carestia e pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava naquela época. Em 15 de março de 1964, João Goulart realiza um grande comício no centro do Brasil, Rio de Janeiro, onde defende as reformas de base. Neste plano, Jango prometia mudanças radicais, em estruturas agrária, econômica e educacionais no país. O clima de crise política e as tensões sociais aumentava a cada dia no Brasil. No dia 31 de março de 1964, tropas mineiras e paulistas saem às ruas. Para não ocorrer guerras civis, Jango se foge e vai para o Uruguai. Em 9 de abril, é decretado o ato institucional AI-1 e ele caça mandatos políticos de opositores ao regime militar e tira a estabilidade de funcionários públicos. Castelo Branco. General militar, foi eleito pelo Congresso Nacional presidente da República em 15 de abril de 1964. Em seu pronunciamento, declarou defender a democracia. Porém, o seu governo assume uma posição autoritária. Em seu governo foi instituído o bipartismo. Só estavam autorizados o funcionamento de 2 partidos, PMDB, PDB e a Aliança Renovada Nacional, Arena. Quando o primeiro era de oposição, de certa forma controlada. O segundo representava os militares. O governo militar impõe, em janeiro de 1967, uma nova Constituição para o país. Aprovada neste ano, a Constituição de 1967 confirma e institucionaliza o regime militar e suas formas de atenção.
assume a presidência do general Arthur Costa e Silva. Ele foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional e seu governo ficou marcado por protestos e manifestações sociais. Nessa época, a oposição ao regime militar cresceu no país. No dia 3 de dezembro de 1968, o governo decreta o ato institucional número 5. Esse foi o ato mais duro do governo militar, pois aposentou o juiz, cassou mandatos, acabou com garantia de habeas corpus e aumentou a repressão militar. Doente Arthur Costa da Silva foi substituído por uma junta militar, formada por Aurélio, do Exército, Augusto, da Marinha e Márcio, da Aeronáutica. Agora nós vamos dar uma iniciativa em um governo que foi considerado anos de chumbo. Em 1969, a junta militar escolhe um novo presidente, o general Emílio Médici. O seu governo foi marcado como o mais duro e o mais repressivo do período. Por isso é considerado anos de chumbo. A repressão à luta armada e uma política com a censura foi colocada em execução. Muitos jornais, livros, peças teatrais, coisas do gênero foram censurados. E muitos professores, políticos, músicos, enfim, artistas foram torturados, investigados ou exilados do país. O DOI-CODE, isso seria uma sigla, que significa Destacamento de Operações e Informações, e ao Centro de Operações de Defesa Interna, atua como centro de investigações do regime militar. Na área econômica, o país crescia rapidamente. Esse período, de 1969 a 1973, ficou conhecido como o Milagre Econômico. Em 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que começa um lento processo de transição rumo à democracia. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico e com a insatisfação das altas taxas. A crise do petróleo e a recessão mundial interferem na economia brasileira no momento em que os créditos e empréstimos internacionais diminuem. Em 78, Geisel acaba com a AI-5, restaura os habeas corpus e abre caminho para a volta da democracia no Brasil. A história do MDB nas eleições em 1978 começa a acelerar o processo de redemocratização. O general João Batista Figueiredo decreta a lei da anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil aos políticos, artistas e demais brasileiros que foram exilados e condenados a crimes políticos. Os militares de linha dura continuam com a repreensão clandestina. Cartas-bombas são colocadas em órgãos de imprensa e da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. No dia 30 de abril de 1981, explode uma bomba durante um show de convenções do Rio Centro. O atentado fora provavelmente promovido por militares e até hoje não sabe direito se foram eles. Em 1979, o governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo no país. Os partidos voltam a funcionar dentro da normalidade. A Arena muda de nome e passa a ser PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB, e outros partidos são criados, como o Partido Trabalhista, que é o PT, e o Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta diversos problemas. A inflação é alta e a recessão também. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento de sindicatos. Em 1984, políticos da oposição, artistas, jogadores de futebol e vários brasileiros participaram do movimento da Direta Já. O movimento era favorável à aprovação da emenda Dante de Oliveira, que garantia eleições diretas já para a presidência naquele ano. Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados.
No dia 15 de janeiro de 1985, o colégio eleitoral escolheria o deputado Tancredo Neves, que concorreu com o Paulo Maluf. Como novo presidente da República, ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo da oposição formado pela PMDB e pela Frente Liberal. Era o fim do regime militar, porém Tancredo fica doente antes de assumir e acaba falecendo. Assume o vice-presidente José Sarney em 1988. É aprovada uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição de 1988 apagou os rastros de ditadura militar e estabeleceu os princípios democráticos do país.